Amém. Glória a Deus, querido. E nós oramos a Deus, Deus nos deu um direcionamento, quero compartilhar com a igreja. E eu espero que Deus há de falar ao seu coração, ao seu entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, os tempos findos da igreja. Os finais estão aí, querido. A gente vê todos os sinais, tudo que está acontecendo. E Deus tem falado com a sua igreja, Deus tem chamado a sua igreja a um alinhamento com Ele. A igreja precisa se alinhar com o propósito de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? A oração que Jesus nos ensinou, Ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim no céu, como na terra, ok? Nós precisamos alinhar terra e céu, alinharmos com o propósito, com o plano de Deus. Quando nós conseguimos nos alinhar com o plano de Deus, com o propósito de Deus, querido, as coisas elas vão se estabelecendo, elas vão acontecendo em nome de Jesus. Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração, muito bem conhecida, mas nós nunca seríamos testemunhas do Senhor se nós não vivêssemos primeiramente esta palavra a qual Deus colocou no meu coração. Está em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28, que diz assim a palavra de Deus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, e sou humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Amém? Eu vou ler até aqui, em nome de Jesus. Amados, essa palavra ela é tremenda, ela é uma palavra chave para tudo que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Porque nas nossas vidas tudo começou com essa chamada de Jesus. É uma chamada que Jesus faz: vinde a mim todos. Não há acepção de nenhum tipo de pessoa. Jesus chama a todos. Independente de qual seja a situação ou circunstância que a pessoa possa estar vivendo, independente de qual seja as suas atitudes, seus atos, muitas das vezes nós podemos até reputar alguém, dizer: essa pessoa não tem jeito, essa pessoa ela tinha que morrer, não sei para que essa pessoa está viva, essa pessoa é ruim demais, essa pessoa só faz maldade, porque nós somos seres humanos e nós olhamos muito na ótica humana, mas Deus não, Deus não. Todos nós fomos criados pelo Senhor, todos nós fomos criados, amém? Ninguém nasceu por acaso. Todos que nós nascemos, nós somos, a Bíblia diz, somos imagem, somos uma semelhança, fomos criados por Deus. Amém? Deus criou com um plano e um propósito. O estabelecer do plano e do propósito de Deus está agora ligado à minha vontade, ao meu direito de escolha. Amém? A Bíblia diz em João 3,16 que Deus, Ele ama, né? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não amor, então Ele ama o mundo, ok? Ele ama todos os seres humanos, ok? De tal maneira que Ele entregou Jesus, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o plano e o propósito de Deus é que toda a humanidade se salve. Isso aí, foi para isso que Jesus veio para toda a humanidade. Nem todos vão ser salvos, ok? Porque nem todos, né, dão crédito. Quem deu crédito à nossa pregação? Ok? Então nós precisamos entender que essa chamada, foi através dessa chamada que nós chegamos para Jesus. Cada um chegou a Jesus de uma maneira, mas se eu for perguntar aqui, eu acredito que a maioria chegou a Jesus pela dor. O pastor João nasceu no berço evangélico, né? Nasceu, foi criado e tal. Mas a maioria chegou por uma situação, por uma circunstância difícil na sua vida, e alguém falou: olha, não, vamos lá na igreja, você vai lá porque Jesus, você vai lá que meu pastor, né, ou minha pastora vai orar por você, Deus tem uma solução. Então lançou, né, plantou uma semente de esperança no coração da pessoa, e a pessoa veio. Eu me lembro que eu relutei um bocado para mim poder ir até a igreja, até a presença de Jesus, relutei mesmo, relutei muito. Eu fui pela dor da minha filha, enfim, né? Mas eu relutei muito, mas eu fui, e quando eu cheguei a Jesus, eu já falei aqui, né, para muitos, eu era uma pessoa que usava droga, era uma pessoa que bebia, era uma pessoa da noitada. Jesus não olhou para a droga que eu usava, Ele não olhou para a bebida que eu bebia,
Ele não olhou para os bailes que eu ia, para as coisas que eu fazia. Ele não olhou para isso. Jesus não olha para essas coisas, querido. Amém? Ele estava falando, vem. Aleluia. Vem, dá o passo para mim. Dá o passo. Jesus, por que Jesus não foi crucificado de mão para baixo? De braço cruzado? Não, ele foi crucificado assim. Vinde a mim. Abraçando todo mundo. Glória a Deus. Todos aqueles, cara. Todos. Nós julgamos pessoas, às vezes, né? Poxa, uma das coisas assim que mexe muito, né, com a gente é quando fala sobre pedofilia, né? Abuso de criança, abuso de bebê que a gente vê. É uma coisa, né, que causa realmente uma revolta dentro da gente. Como é que pode? Tal, aquele cara, tem que aquele cara. Isso somos nós no nosso julgamento. Deus está lá em cima. Se ele se arrependeu, muda a história dele. Deus trabalha através de arrependimento. Ok? O arrependimento nos gera uma nova história de vida. Em nome de Jesus. Todos nós que estamos aqui tivemos o nosso passado de uma maneira ou outra. E o seu arrependimento está gerando em você uma nova história de vida. Então o Senhor, Ele chama a todos. E nós, como igreja, precisamos entender que essa chamada de Jesus é para todos. Para que nós não venhamos fazer acepção de pessoas que moram onde nós moramos. Pessoas que você conhece, pessoas que talvez eles, né, talvez são usuários de droga, talvez vendem, talvez, né, pessoas que se prostituem e tal. E você tem que entender uma coisa, que a igreja é a resposta para essas pessoas. Essas pessoas estão presas em um mundo espiritual, travada pelo inimigo, amarrada pelo inimigo, no mundo de uma cegueira, de uma surdez, de uma falta de entendimento, achando que aquilo ali lhe traz uma paz, aquilo ali traz uma falsa sensação de prazer, de domínio. Então se sente, sabe, querido? Mas, na realidade, a pessoa não quer aquilo. Ela não quer aquilo. Porque a Bíblia diz que todo o espírito, ele quer Deus. O espírito, ele quer Deus. Ok? Porque ele foi concedido por Deus. Então nós como igreja, nós precisamos entender e compreender, e nós precisamos ter uma visão relacionada às pessoas que estão lá fora, querido. Então ele diz, vinde a mim, em nome de Jesus. Então a pessoa pode vir do jeito que for, da maneira que for. Certo dia eu fiz uma pergunta à igreja lá, eu estava pregando uma mensagem tal, evangelística, e eu virei para uma irmã e falei, e aí, irmã? Né? A senhora está preparada, irmã, para entrar ali, uma mulher que vive na vida da prostituição, com aquele batom bem vermelhão, aquelas pinturas bem chamativas, ok? Com a blusinha com os seios aparecendo quase a metade para fora, com a mini saia daquela que se subir no ônibus tem que segurar para subir, e ela vem sentar do lado do seu marido. Você está preparado? Ou você vai dar um jeito de catucar o teu marido, vai no banheiro, depois senta do outro lado. Ok? Igreja, nós precisamos estar preparados para receber essas pessoas. Estamos vivendo os últimos dias e o Senhor vai começar a rebanhar essas pessoas. Ele vai começar a rebanhar as pessoas. A igreja tem que se preparar. A igreja precisa ter uma visão de reino. De reino. Amém? E não é o reino da terra, mas é o reino dos céus. Em nome de Jesus. Na terra tudo vai passar. Na terra tudo vai acabar. Um dia isso aqui acaba. Mas há um reino nos céus. Há um lugar preparado por Jesus. E glória a Deus que nós estamos aqui marchando e caminhando para lá. Mas, querido, não vamos chegar lá sozinho. Vamos levar uma multidão, e muito mais multidões que nós pudermos levar conosco. Em nome de Jesus. Então nós precisamos estar preparados. Aí ele diz assim, vinde a mim. Sem exceção. Ele fala cansados, oprimidos, que é, né, toda a situação. E aí ele depois diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aqui ele está falando, vem e agora permanece. Agora você vai, a pessoa vem daquela maneira que ela está, ela vai chegar aqui e agora ela vai começar a conhecer Jesus. Porque eu conhecia o Jesus de fazer
Eu conheci o Jesus que era preso na madeira, meu irmão. Esse Jesus que eu conhecia. Ok? Eu não conhecia o Jesus ressuscitado. Eu não conhecia esse Jesus que move, que cura. Não. A gente ouvia falar, a gente não buscava cura em Jesus, a gente buscava na Fátima, na Aparecida, sabe? Porque eu não conhecia Jesus. Para mim, Jesus crucificado, ele está crucificado, morreu. Jesus morreu, está lá. Eu reconheci o Jesus que estava preso naquela cruz lá. Ok? Mas quando eu vinha Jesus oprimido e sobrecarregado pelas drogas, pelos vícios, pelas coisas, e eu sentei e permaneci, eu comecei a aprender dele. Ok? Irmão, você só consegue ter um relacionamento cada vez mais íntimo com uma pessoa à medida que você vai conhecendo ela. E aí você vai desenvolvendo, você vai conhecendo, você vai desenvolvendo esse relacionamento. Então Jesus, olha, vinde e permaneça. Vem aprender comigo. Então nós começamos como você. Você chegou aqui na igreja dando glória a Deus e aleluia? Chegou nada, irmão. Chegou meio murchinho, meio escabriado, meio olhando para cá, para lá. E aí quando o irmão, a primeira vez que tu ouviu um irmão falar em línguas estranhas, irmão, o que é isso, irmão? Que negócio é esse aí? Ok? E quando o irmão foi sapatear no Espírito Santo, o que é isso, Jesus? Ok? Porque você não conhecia. Aprendei de mim. Aprendei de mim. E esse aprender de Jesus, querido, ele vai continuar nas nossas vidas até o último dia, até o último fôlego de vida nosso na terra. Jesus tem muita coisa para nos ensinar. Tem muita coisa. Não existe uma pessoa que seja teólogo dos teólogos que ele não tenha que aprender com Jesus. Então ele está falando, vem aprender de mim, sou manso, sou humilde. Aí olha só, primeiro você vem todo arrebentado, todo quebrado, todo machucado. Aí você se assenta, você aprende Jesus, ele começa a curar as tuas feridas. Ele começa a curar você, ele começa a tirar. Aí você começa a ter só cicatriz. A gente tem todo, né? A gente tem cicatriz. As cicatrizes estão lá. Só que você olha para uma cicatriz, ela não te machuca mais. Cicatriz machuca? Não, ela te lembra, né? Eu tenho cicatriz aqui de criança, de carrinho de rolimã. Quem brincou de carrinho de rolimã aqui? Deixa eu ver a galera aí. Né? Lembra do carrinho de rolimã? Hoje em dia é meio complicado. Era no chão, rapaz. Hoje não tinha asfalto. Era no chão. Eu desci um dia tampado. Quando eu fui fazer uma curva, o carrinho... Eu fui lá no meio-fio, peguei esse osso, tornozelo aqui e saiu. Até hoje tem uma mancha. Quando eu olho, até que lembrei agora. Fui falar mancha, lembrei. Eu lembro. Mas pergunta se eu estou sentindo dor. Naquele dia doeu muito. Naquele dia doeu muito. Mas já cicatrizou. Então Jesus cura a gente, às vezes, de traumas. Cura a gente de problemas que nós tivemos no nosso passado. Situações que cura a nossa alma. Está entendendo? A gente fica só com a cicatriz. Para a gente nunca esquecer que foi Ele que nos curou. E aí Ele diz no final, encontrarei descanso para vossas almas. Aí agora ele já está falando não mais do plano na terra. Porque se nós viemos, né? Vinde a mim, todos. Você permaneceu, aprendeu de Jesus e permaneceu, querido, nós vamos encontrar descanso para nossas almas. O dia que nós fomos arrebatados ou morrermos aqui e chegarmos no céu, estivermos no céu, na Nova Jerusalém, na mansão que Jesus está preparando, amém? Em nome de Jesus, nós vamos encontrar descanso. Lá a palavra do Senhor diz que o Senhor chegará e vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Sabe, querido, das dores que nós passamos aqui, os sofrimentos que nós passamos aqui, lá não vai existir isso, lá vai acabar. Então uma coisa eu quero falar para você, primeiramente, não deixe as lutas dessa vida, não deixe as decepções dessa vida, não deixe os problemas dessa vida, não deixe homens ou mulheres nessa vida, querido, te tirar do descanso eterno. Porque para nós chegarmos ao descanso eterno, nós precisamos estar na igreja, porque a igreja somos nós. Nós temos que estar aqui, querido. Jesus falou, você vem, eu vou lutar, vou libertar, vou curar e tal. Mas olha, no mundo você vai ter aflição, vai vir momentos difíceis na sua vida. Mas olha, escute uma coisa, tem um segredinho para você. Mantenha o bom ânimo. Não perca o bom ânimo.
Porque o adversário das nossas almas, querido, ele trabalha em cima do desânimo. Se o desânimo conseguir te atingir, querido, você perde a visão espiritual. E quando se perde a visão espiritual, a pior coisa que tem é ser cego. O cego não consegue andar no caminho, cara. Ok? Muito cuidado. Se você começar a se sentir desanimado, você tem um pastor, você tem uma pastora, procure, converse, peça ajuda. Não dê uma de, sabe, fortão. Não. Peça ajuda em nome de Jesus. Então, muito bem. Então, a igreja vem, ela passa por esse processo. Jesus nos limpa, nos lava, tal. Depois ele nos confia, querido, uma ordem. Existe uma ordem dada para a igreja, né? Nós temos que ser as testemunhas do Senhor. Eu estou ali com o irmão, o obreiro Antônio César, né? Ele está já... Falta só um tique-tiquezinho para acabar de formar advogado, né? Então ele entende bem disso. Eu nunca fui. Eu estou esperando um dia ele me levar num negócio de um julgamento aí. Quero ver como é que é. Eu nunca fui. Tive uma oportunidade. Ouviu, César? Tá aí? Guarda essa aí. Tiver uma oportunidade, me convida para mim. Quero ir lá só para ver, né? Aprender. A gente tem que aprender. Então, muito bem. Nós vamos chegar aqui agora e nós vamos falar dessa água aqui. Ok, querido? Posso usar você? Posso te usar? É, você? Posso? Beleza. Você vai falar mal da água. Ok? Rapaz, viu uma água lá, rapaz? O que tu me fala daquela água? Tem muito cloro. Tem muito cloro essa água. Não passa pelo filtro? Não passou pelo filtro. Essa água não é boa? Essa água não é boa, não. Cuidado. Pode dar uma diarreia das brabas. Testemunha de defesa. Como é que é a água? Essa água é ótima. Não tem igual essa água aí. Mata a sede. Refresca. O intestino. Então existe uma testemunha de acusação, César? Não é isso? E existe uma testemunha de defesa. Então existe uma testemunha, querida, que ela vai levar coisa positiva. Que ela vai falar de coisas positivas, que o testemunho dela vai gerar em pessoas o desejo de conhecer Jesus. Aleluia! E existem pessoas que dão um testemunho, que a gente fala mau testemunho, que as pessoas dizem, eu estou te falando que eu já ouvi isso lá na minha igreja, onde eu pastoreio, eu já ouvi isso, ok? As pessoas falam assim, a igreja é uma bênção, pastor, mas aquele irmão lá, ok? Aquele irmão lá, por que ele é dito assim? Porque ele é uma mau testemunha. É um testemunho, né? Ele é uma mau testemunha. Ele não testemunha, querido, a sua vida. Porque eu tenho o obreiro Joel lá, ele fala muito que nós somos a carta viva de Jesus. Ele usa muito essa expressão, que nós somos a carta viva. Então, onde você anda, o nome de Jesus está ali. Você leva, porque você é cristão. Cristão vem de quê? De Cristo. Você é um embaixador, uma embaixatriz do reino. E aonde você vai, você está representando Jesus. Somos nós que representamos Jesus. Então, nós precisamos ter cuidado da maneira que nós temos nos posicionado. Se nós estamos testemunhando, exaltando o nome de Jesus, ou não. Eu vou falar. Por exemplo, você compra o pão na padaria do seu Joaquim. E aí você faz aquela continha básica para pagar no final de semana que você recebe. Chegou no final de semana, o teu carro quebrou uma peça. Você comprou a peça e não pagou a padaria. Aí fala com o seu João, a semana o negócio ficou meio assim, mas semana que vem eu pago o senhor. Na semana que vem deu um outro tiltzinho lá, você não pagou o seu João.
E aí é o seguinte, tem 2 caminhos. Aqui eu passo por essa rua, eu passo em frente à padaria do seu João. Mas aqui eu corto a padaria do seu João. Eu agora já começo a cortar por aqui. Ok? Então, querido, qual é a visão do seu João, seu Joaquim, seu Manel? Vai começar a ter de você, me perdoa a expressão, crente safado. Mau testemunha. Estamos sendo mau testemunho do Senhor. Aí as pessoas, porque Satanás, a Bíblia diz que ele procura uma brecha. Ele quer travar as pessoas para que as pessoas não se convertam. E as pessoas não vão se converter lá fora, elas vão se converter aqui dentro. Jesus disse assim, vinde. Elas têm que entrar aqui, elas têm que chegarem aqui. Lá na igreja eu costumo dizer, meu irmão, você traz? Não, pode trazer o paralítico, o cego. Meu irmão, eu não curo ninguém, quem cura é Jesus. Se Jesus quiser curar, ele vai curar. Se ele não curar, isso aí já é problema dele. Agora eu creio que ele cura, tem que trazer aqui dentro. Então nós temos que trabalhar o máximo possível para que a imagem da igreja, ela seja uma imagem da top dos tops, para que quando você convidar, ninguém possa falar, não, eu não vou lá não, porque o Satanás, ele usa sempre uma desculpa, eu não vou lá não, espero que não tenha ninguém com esse nome aí não, eu não vou lá não, por causa da dona Joaninha. Vocês não conhecem as donas Joaninha no bairro, rapaz. A dona Joaninha conhece a vida de todo mundo, fala da vida de todo mundo. Isso é mau testemunho, irmão. Cuidar da minha já está difícil. Então nós temos que entender, Deus, irmão, o pastor até me perdoe, pastor, mas Deus me deu, eu estou entregando o que Deus me deu, porque Deus está querendo alinhar a sua igreja. A igreja precisa alinhar, nós estamos orando, nós estamos pedindo a Deus, Deus quer fazer, lógico que Ele quer fazer, quando a gente ora, Ele coloca no nosso coração, mas nós, a igreja precisa estar alinhada, precisa. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, tempos difíceis. A porta do mundo, ela está aberta de uma maneira muito grande, as estratégias do mundo estão uma facilidade muito grande. Nós estamos aqui, irmãos, se você pegar um carro, uma moto, e for lá na Bauer agora, aquilo está socado, naquela área ali, nem sei quantos mil jovens vai ter lá agora, ok, irmãos? Porque aquilo ali é uma estratégia do mundão. É o mundão pegando, usando suas estratégias. Agora você vai falar da Bauer. O senhor sabe quanto é que está um salsichão na Bauer? Está 20 prata um salsichão na Bauer. 20 prata um salsichão, minha irmã. Eu estou sabendo porque a menina que trabalha na loja... Não fui não, irmão. Fui não. Fui não. Não vou não, irmão. Vou não. Quando eu gostava de festinha, essas festas juninazinhas, né? Eu gostava de ir lá tomar um quentão, né? Assim, mas isso já foi. Hoje, eu acho que eu falei aqui com vocês, não sei se foi aqui que eu preguei, eu falei, irmão, eu saio com fome, já saí várias vezes do Nelho com fome, culto lá até tarde lá e tal, saí com fome, não ter cantina, com fome, viu, com uma fome danada. Aí às vezes passar e pegar festa, né? Essa época tem festa, às vezes tem festa em Nogueira, festa em Correios. E tu passar naquelas barraquinhas, aquele cheirinho, cachorro quente, aquela coisa. Meu irmão, eu não paro para comer. Não paro, porque eu entendo que toda festa era consagrada a algum santo lá. Então, meu irmão, se eu vou comer um cachorro quente na festa do Santo Antônio, eu estou comendo algo que está consagrado. A Bíblia diz, não comais nada consagrado a ídolos. Então, meu irmão, eu me separo para isso. Porque eu já orei por muitas pessoas com problemas de úlcera, problemas de estomacais, que vieram de comida consagradas. Amém? Então eu passo lá em Nogueira, então em Nogueira eu passo na boca do lobo mesmo, né? Eu passo dentro da festa, eu passo ali, tu sente até barulho, aquele negocinho na chapa, aquela coisa cheirando. Eu, glória a Deus, aleluia. Ok? E meu irmão, e às vezes tu chega em casa, principalmente, né, às vezes domingo à noite. Irmão, é por aí. Aí tu pega um miojinho, né? Aquele socorro bem presente. Na hora da falta, né? Aí tu mete um miojinho lá e tal, e pá! Tá entendendo assim? Mas o que é, irmãos? Posicionamento. Testemunho. A gente tem que dar testemunho. Eu não sei se eu contei, eu vou falar de novo, só para
você entender que quando Jesus disse que é necessário que o homem negue a si mesmo, negue a si mesmo. Havia lá no Neilo uma festa para crianças, todo ano o rapaz fazia. O rapaz era dono de um bar, e ele fazia. E todo ano ele me convidava para me orar à mesa. À mesa. Ele fazia um mesão lá, né? Tudo carne assada, frango, porquinho com a maçã na boca, aquele negócio, não, um banquete. Aí eu sempre entrei. Era eu, Luciano. Primeiro era eu, o pastor Luciano, aí depois veio o Kleber também, depois o pastor Carlão também, o César que não pegou. Mas nós entrávamos lá, ia lá naquela mesa lá e orava, abençoava, vamos sair, pastor. Pastor, tem que resolver um negocinho aí. Porque naquela mesma data eu fazia também uma festa na quadra para as crianças. Ele dava o almoço, e eu fazia lá, arrecadava brinquedo, fazia lá e tal, E eu tinha uma estratégia lá de ungir todas as crianças. A gente fazia um corredor para as crianças irem comer o bolo. Quando elas iam passando pelo pai comer o bolo lá, elas iam passando pelo corredor e a gente abençoava as crianças. Aí, beleza. O último ano que eu fiz, eu fui lá, orei. Rapaz, eu estava numa broca. Mas numa broca, já era, sei lá se já era 2 horas, 1 e pouca da tarde, e a gente naquele corre para agitar a coisa. Quem está organizando, corre para lá, agitando, tá. Nós fomos orar lá. Aí entramos lá, eu e o pastor Luciano, mesmo, eu e o pastor Luciano. Chegamos lá, oramos, estava aquele cheirinho entrando, salivando, né? Deus, abençoei. Ele falou assim, pastor, dá o prazer do seu primeiro. Não, esse ano o senhor vai ser o primeiro. Ele já até faleceu na pandemia, ele morreu um pouquinho antes da pandemia. Eu falei, Jame, olha, cara, eu te agradeço de coração. Se der, eu volto aqui. Mas eu estou correndo, cara, eu estou me organizando, uma chapa tá quente, Deus abençoe, e vai, meu irmão. Cara, saí dali, fui lá atrás na padaria comer coxinha. Pastor, mas por que o senhor não comeu? O senhor orou. O senhor consagrou. Ok, querido. Só que eu sou exemplo para o rebanho. Se eu como dentro daquele bar, eu estou falando para todos vocês, podem ir lá comer lá. E com muito carinho, se você frequenta bar, tá bom? Bar não é lugar de crente ficar, de cristão ficar. Bar é lugar do cristão entrar, comprar, sair, ou ir lá evangelizar e sair. Porque bar é lugar de bebida, de palavrão, essas coisas. É um ambiente onde nós sabemos que ficam entidades ali. Então, isso chama-se testemunho. Testemunho. A gente tem que dar o testemunho de cristão, irmão. Nós temos que ser cristão em nome de Jesus. Porque, irmãos, muitas das vezes as nossas orações, elas perdem a autoridade pelaquilo que nós somos. Não é o que nós somos aqui, mas o que nós somos lá fora. Certa feita, Jesus chama os seus discípulos, antes de enviar os 72, ele chama os seus discípulos e fala com eles, olha, estou dando para vocês poder, autoridade, vocês vão agora, curem os enfermos, libertem os oprimidos. E eles foram. E curaram os enfermos, libertaram os oprimidos. Fizeram uma obra tremenda, poderosa, maravilhosa, voltaram todo mundo saltitante na presença do Senhor. A primeira coisa que eu entendo é que o revestimento de poder e autoridade, ele vem através do Espírito Santo. Então ali, eu creio que Jesus ministrou sobre eles o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo veio sobre a vida deles. Porque eles não iriam fazer aquela obra se o Espírito Santo não fosse com eles. Então ali foi. O Espírito Santo usou a vida deles ali. Pedro estava naquele meio, irmão. Estava lá. Ele foi lá, foi usado, tal, maravilha, voltou, caminhou, estava com Jesus. Mas chegou um dia em que Pedro, querido, deu testemunho, um mau testemunho, não foi uma boa testemunha. Tu andava com ele. Eu? Tá maluco, rapaz? Bebeu? Tá doidão? Fumou? Cheirou? Eu não, rapaz. Eu nem conheço ele. Olha o testemunho dele. Olha o testemunho dele. Ele viu Jesus curar. Ele viu Jesus libertar. Ele viu Jesus ressuscitar. Ele viu Jesus fazer coisas tremendas e maravilhosas. Mas no momento de uma pressão, o testemunho dele diante da pressão foi um testemunho contrário. A outra passou, ei, tu se arruma igual ele, velho. Tá na mesma beca dele, pô. Aí, na mesma beca dele.
Ok? Por 3 vezes, Pedro deu mau testemunho. 3 vezes, Pedro deu mau testemunho. Aquele testemunho de Pedro não levaria ninguém a Jesus. Porque as pessoas sabiam, pô, se ele está falando que não anda com ele, e eu já vi eles andando junto, como é que eu vou? Ok? Eu vou falar algo aqui, irmão, me perdoe, por favor. Mas eu orei a Deus para vir aqui. Tomara que não tenha isso, mas se tiver, não faça mais. Não leve a tua igreja para dentro da tua casa. Não leve, irmão. Não leve o problema da igreja para dentro de casa. Faça isso, não. Porque você está falando lá, o seu filhinho piquititinho que estão na salinha, eles estão ouvindo. E eles não vão querer igreja quando eles pegarem uma idade. O que lá na igreja tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não faça isso. Você quer falar de igreja, dobra o teu joelho no teu quarto. Vai falar com Deus. Tenha bom testemunho dentro da tua casa. Tu quer ganhar o teu esposo, tu quer ganhar o teu pai, tua mãe, tua esposa, teus filhos. Tenha um bom testemunho dentro da tua casa. Aleluia. Querido, o testemunho fala sem palavras. A gente evangeliza sem palavras. A gente alcança pessoas sem palavras. Só pelo nosso testemunho de ser. Em nome de Jesus. Então nós precisamos entender isso. Precisamos compreender isso. Chega mais um pouquinho para frente. Pedro está lá e vive o Pentecoste. Está lá naquele grande dia. E naquele grande dia agora, Pedro não é somente visitado pelo Espírito Santo. Ele teve uma visitação. Veio, ele foi lá, fez a obra, voltou porque o Espírito Santo até então estava só com Jesus. Porque você lembra que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. Se Jesus precisou do Espírito Santo, dirá nós, né? Ok? E agora Pedro está lá naquele momento em que vem esse revestimento sobre aquela igreja reunida ali. E se você for olhar Pedro a partir daquele momento em que agora ele está cheio, ok? Ele tem a primeira atitude dele, é testemunhar do lado de fora. Primeira, ele sai do lado de fora, está todo mundo criticando, falando que a galera está bêbada, tomou muito vinho, ele sai do lado de fora, o cara que outrora deu mau testemunho de negar, ele bota a cara do lado de fora e começa a falar, não, ninguém está bêbado aqui não. Não. Nós estamos até aqui próximo do ambiente da festa, né? Está tudo aí, mas nós não. Nós estamos aqui debaixo de uma promessa. De uma promessa. Então ele começou a dar testemunho, porque agora ele estava revestido. Irmãos, entenda uma coisa, não queira sentir a presença de Deus só aqui dentro. Seja cheio lá fora. É preciso ser cheio. Aqui é lugar de se encher, de se revestir, de se renovar. E lá fora é lugar de nós nos mantermos revestidos e cheios para sermos testemunhas do Senhor lá fora, para que pessoas sejam alcançadas lá fora em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vê que Pedro vem andando, Pedro e João, quando eles chegam à porta do templo, o paralítico está lá. Olha o testemunho dele, todo mundo. Imagina uma multidão olhando para ele, né? Vamos colocar, né? O cara está lá pedindo esmola, a galera está toda lá, né? Vamos só fazer um exemplo, tá bom? Vamos dizer que a galera está jogando bola na rua, o outro está lá sentado lá jogando sueca, né? Tem uma turma que gosta de jogar sueca, e o outro aquele, e vem Pedro chegando pro templo, os dois, de repente, aí ele grita bem alto, eu não tenho prata, não tenho ouro para tu não, rapaz, mas o que eu tenho, eu te dou, aleluia, em nome de Jesus, levanta e anda. Estende a mão e pá! Cara, imagina todo mundo olhando aquilo. Você vê que quem estava dentro do templo, estavam dentro do templo. Ele mendigava na porta do templo. E as pessoas dentro do templo fazendo orações a Deus. E ele mendigando do lado de fora. Mas chegou um homem agora cheio. Meu irmão, a diferença não é o tamanho do teu cabelo, a cor do teu cabelo, da tua roupa, do teu sapato, do carro que tu tem, da moto que tu tem, se tu anda de
ônibus, tu anda a pé. Meu querido, a diferença está do que você está cheio. Ele diz: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A igreja tem que voltar a ter sede e fome de ser cheia de Deus, não para mostrar para alguém que eu falo mais em mistério, não para ser cheio, para dar testemunho do Senhor, para ser uma luz no mundo onde as trevas estão avançando. A igreja precisa resplandecer essa luz de Cristo. Então precisamos buscar essa presença do Senhor. Que ele não, já estou cheio. Não, meu irmão. Deus vai dando dose. Então o copo aqui, ó. Ele está aqui. Ok? Então ele enche hoje. Próximo culto, quando chegar, eu duvido que o pastor João vai botar essa água para alguém beber de novo. Aqui, essa água aqui, não. Vai encher o copo de novo. O copo é você, querido. Essa água é o Espírito Santo. Todo culto vem água nova. Todo culto ele vem de uma maneira diferente. Aleluia, 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 querido. Ele quer encher a sua igreja. Só, querido, que não é só para você ser cheio aqui dentro. Irmãos, entenda uma coisa. Eu quero que você entenda algo, irmão. Ser cheio e movimento é uma coisa. Movimento é uma coisa. Tem gente que igual eu gosto. Antônio César está lá atrás, né? Eu não preguei hoje de manhã, que eu fui num casamento. Hoje de manhã. E depois eu estava vendo, ele que pregou lá. Eu falei, eu estava te vendo, cara. Eu estava lá. Ok? Mas, meu irmão, não quer dizer, está naquela ligação com Deus lá, que ele não é cheio. Você não pode medir a pessoa por movimento, cara. Não é por movimento, mas é pelo aquilo que a pessoa é no seu dia a dia. É o testemunho. É o testemunho que mostra se você é cheio ou se você é só visitado em cada culto. Porque, irmãos, eu fui pregar num trabalho aí, numa vigília, numa mini vigília, e atraídos, me deram o tema de atraídos, né? Então Deus te atrai. Ele usa algo para te atrair até Ele. Ok? Em nome de Jesus. Ele te atrai. Mas depois Ele quer te atrair, Ele quer te encher e Ele quer que você vai. Então Deus usa algo, conferência. Tal. Deus usou a conferência para nos atrair a esse lugar. Ok? Para poder falar da maneira que Ele está falando. Eu sei que Ele teve aí sexta-feira dentro disso aqui, sábado, né? E tal, em nome de Jesus, querido. Então entenda uma coisa: Espírito Santo é para toda igreja. Para toda igreja. Ele diz assim: olha, buscar-me eis, me achareis como me buscarem de todo o coração. Todo o coração. Pastor, eu busco, mas eu ainda não senti nada. Começa a buscar em casa. Pedi e dá-se-vos-á. Então continua buscando. Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero ter uma experiência contigo, Espírito Santo. Quero ter uma experiência. Começa a pedir. Sabe? A gente só faz jejum porque está precisando da cura da ponta do pé, porque está precisando da porta de emprego, porque não sei o quê. Irmão, faz um jejum porque tu quer a presença do Espírito Santo. Eu estou consagrando a minha vida aqui porque eu te quero, Espírito Santo, eu te quero. Em nome de Jesus, comece a desejar o Espírito Santo, comece a buscar o Espírito Santo. Deixa Ele te envolver. Deixa Ele tomar. Você é casa, você é templo, você é morada. O que nos faz ser boas testemunhas é a presença dEle em nós. Porque a pressão é grande, irmão. A pressão é grande. Às vezes acontece uma situação contigo que dá vontade de soltar né? Foi para lá, ou veio para cá, ou foi para o outro lado. Aí tu, glória! Aleluia! Está doendo! Você está entendendo? Mas é o Espírito Santo dentro de você, cara.
Ele te leva. Amém? Sabe por quê? Recebe aí, querido. Tá vendo essa boquinha abençoada sua que você tem aí? Não pode jorrar 2 tipos de água dessa boca. Aí é uma fonte, querido. Ok? Em nome de Jesus. Então tem que sair palavras que edificam. Palavras que através da tua vida Deus vai alcançar pessoas. Em nome de Jesus. Quando alguém vier falar com você de um defeito de alguém, de um problema de alguém, você fala para ela assim: Jesus muda. O meu Jesus muda. O meu Jesus transforma. O meu Jesus liberta. Aleluia. Porque nós cremos ou não cremos que Ele faz? Ele faz. E nós temos que começar agora a ser uma boca profética. A igreja, ela tem que ter uma palavra profética. Em nome de Jesus. De liberar palavras proféticas. A autoridade. As nossas palavras, elas saem com autoridade. Para você ver, se você está num culto como esse aqui, vamos colocar, vamos dizer que nós estivéssemos dentro de um culto de libertação, né? E aí você, por exemplo, né, toma aqui, tá, em nome de Jesus. Se tem algum demônio oculto agora, eu te dou uma ordem agora, manifesta agora. Ok? Por que ele manifestou? Deu uma suja? Por que ele manifestou? Porque há poder nas minhas palavras. Há poder. Então aprenda a liberar palavras. São palavras que vão edificar, que vão gerar coisas positivas. Em nome de Jesus. Porque você é igreja. Ô Rita, tudo bom, minha filha? Vai. Você é igreja. Nós somos os embaixadores. Nós somos a boca de Deus, querido. Somos nós. O Espírito Santo usa nossas vidas. E não tem esse papo de idade, não. Ok? Ele usa assim, jovem, igual aquela senhora que está ali, ó. Jovem. É, jovem. Usa jovem igual eu. Aí, ó. Jovem. Não fala para mim que 60 anos tu tá velho. Tá maluco, rapaz? Tá maluco? Tá doido? 60 anos eu tô começando a vida. Ok? Idoso, quando eu chegar nos 90, você pode falar, pastor Carlinhos agora tá idoso. 90. Aí, beleza. Aí eu vou aceitar. Mas agora não. Agora não. Tô me vestindo até igual um jovem. Rapaz, que é isso, rapaz? Aqui, não pode envelhecer isso aqui, meu irmão. Renovação de mente. A mente tem que ser renovada. Em nome de Jesus. Então entenda uma coisa, querido. Deus usa crianças, Deus usa adolescentes, Deus usa jovens, homens e mulheres. O Espírito Santo é para todos. Mas que você possa entender uma coisa: o Espírito Santo não é só para te usar em mistério dentro da igreja. Esse momento da igreja é um momento dessa comunhão, um momento de revestimento, um momento de liberdade. Imagina tu chegar lá no botequim, tá, a galera tá lá no botequim, tu... Vamos ligar pro SAMU, meu irmão. Imagina tu passar ali na praça falando em língua estranha. E aí ficou 2-2. Ok? Então lá fora tu não pode fazer, não pode escandalizar. Aqui dentro não, meu irmão. Aqui dentro... Aqui dentro pode, meu irmão. Aqui nós estamos em família. Ok? Aqui é a liberdade. Onde o Espírito Santo está, a liberdade. Aqui tem liberdade. Então, que lugar para... Agora, vamos colocar a irmã aqui, né? Essa assustoria. A irmã não faz aviãozinho. A irmã não faz isso. Mas a irmã está ali sintonizada com o Senhor. Às vezes brotando uma lágrima, né? Descendo assim, porque Deus está trabalhando no coração dela, no profundo com ela. Então Deus trabalha com cada um de uma maneira. O importante, querido, é Ele encontrar no teu coração esse desejo, essa vontade, esse querer da presença dEle na tua vida. Porque nós somos a casa morada, o templo do Espírito Santo de Deus. Tem um louvor que diz assim: eu sou tua casa, tua morada. É isso? Sou eu lá. Cadê a equipe de louvor comigo aqui? Vem cá, me socorre aqui, que quando eu comecei a cantar, o menino olhou para mim e falou assim: que isso, pastor? Para, pastor. Ele falou assim: para, pastor, não faz isso comigo, pastor. Oh, que é isso? Você pode se colocar de pé nesse momento, querido? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
Escute bem. Lá em casa, a minha esposa mexe, nunca vi. Tá sempre mexendo na casa, né? Mas você que é mulher principalmente, todas as vezes que você faz uma faxina na tua casa, tu muda alguma coisa de lugar. Ah, esse quadro ele já está há muito tempo nesse lado da parede. Vou botar pro lado de cá. Ok? Por que que você pode fazer isso? Porque a casa é sua. A casa é sua. Então, se a casa é sua, você pode fazer do jeito que você quer. Amém? E nessa noite, querido, que você possa ser a casa do Espírito Santo. E você possa, nesse louvor, fazer como uma oração e pedir a Ele: eu sou tua casa. Mude as coisas que precisam ser mudadas de lugar na minha vida, no meu coração. Mude o que precisa ser mudado no meu pensamento, na minha maneira de pensar, de agir, de ser, de ver. Em nome de Jesus, querido. Peça ao Espírito Santo de Deus. Peça a Ele. Fecha teus olhos. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Fala com Ele. Liberdade aqui. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Espírito Santo, É uma ligação Espírito Santo, da terra com o céu agora. tens liberdade aqui. Espírito Isso. de Deus.